Notas da Conferência Internacional Março de 2019. Realizado na Estância Árvore da Vida nos dias 2 a 10 de março de 2019. Tema geral: Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 2: A eleição de Deus. Leitura bíblica: Romanos 9:11, Mateus 20:16. Ministrada pelo irmão Pedro Dong em 2 de março de 2019. Eu gostaria de reforçar um pouco a respeito do lançamento deste livro, Os Fundamentos da Fé Cristã. É um livro há muito tempo esperado. Há a necessidade de nós todos termos um bom fundamento da verdade. E conforme os irmãos, ao longo do tempo, vêm entrando para a igreja, vivendo a vida da igreja, vão desfrutando a palavra atual, a palavra profética. Todavia, falta uma fundamentação de uma maneira mais sistemática para que nós, todos, tenhamos um bom fundamento nas coisas básicas, nas verdades da Bíblia. Graças a Deus pelas 40 lições, que foram um sucesso, foram de grande utilidade nas igrejas. Lugares onde houve mestres para ajudar a entender. Mas, temos que reconhecer que ainda há muitos lugares que nos faltam mestres para ministrar estas aulas. Então, sentindo esta falta, essa necessidade, que precisávamos de livros para nos fundamentar, livros que sejam mais autodidatas. Que cada um pudesse ler um livro-texto, e ler com a Bíblia, conseguisse ele mesmo se autofundamentar na verdade. Então nós, sentindo essa necessidade, nós convocamos a equipe e eu me lembro, aquele dia eu perguntei para o Roberto Graner se ele aceitava esse desafio. Ele muito temeroso para coordenar este trabalho tão importante. Graças a Deus ele conseguiu uma equipe tão fiel, uma equipe tão boa e conseguiram fazer o primeiro volume. Isso aqui é um presente de Deus. Esse é apenas um primeiro volume para os iniciantes. Nós vamos ter o segundo volume que é para um nível intermediário. Vamos ter um terceiro volume, como foi falado, um curso avançado. E o quarto volume para a liderança. Então em cada volume vamos ter 6 meses para nos fundamentarmos para lermos e completar esse ciclo em 2 anos. Então eu queria sugerir que todas as igrejas, sem exceção, e todos os irmãos, mesmo que vocês já conheçam os fundamentos da fé, vamos, como esse livro é novo, todos nós selecionarmos um dia da semana, um momento fixo. Seja no grupo familiar, seja em algum horário que os irmãos determinar. Seria muito importante, irmãos, que todos os irmãos pudessem ter estes fundamentos da fé cristã. E nós vamos nos fundamentar juntos, por 6 meses próximos, com esse livro. Que tal? E quando terminar os 6 meses, vamos entrar no volume 2, vamos entrar no próximo volume e os irmãos novos que entrarem no período de 6 meses. Claro que poderão entrar no meio dessas lições, não tem problema. Estes irmãos novos convertidos poderão voltar a fazer esse livro nos próximos 6 meses. Os irmãos nas igrejas fazendo os 4 volumes ao mesmo tempo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Os intermediários vão pegar o volume 2. E sempre nós vamos ter novos convertidos. Sempre vamos ter pessoas novas na igreja. Vamos sempre ter pessoas que vão avançar para o intermediário e avançado. É como um estudo da Bíblia, um estudo bíblico. É como uma escola da Bíblia para que todos nós pudéssemos ter esse mesmo fundamento da verdade, todos nós fundados. Mesmo alicerce das verdades. Esta noite, mensagem 2. Vou entrar em um assunto pouco falado, porque eu vou entrar em Romanos 9, 10 e 11. 3 capítulos do que são considerados uma palavra entre parênteses, do encargo que Paulo tinha entre os patrícios, para com os judeus. Se nós assim considerarmos, vamos deixar escapar um princípio tão importante que é a eleição de Deus. Então, eu queria diante do Senhor aceitei esse desafio para dar para vocês essa mensagem sobre a eleição de Deus. A palavra eleição, em grego, é ekilogi, eleição, ou eleitos, é ekilectos. Eleito, significa escolhidos, selecionados. Você quer ser um escolhido de Deus? Você quer ser um eleito de Deus? Você quer ser um selecionado de Deus? Então você tem que entender que em Mateus 20, que acabamos de ler, existe uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. Mateus 20:16. O Brasil é um país que tem muitos talentos de jogadores de futebol.
Em qualquer rua você pode ver algumas crianças correndo atrás da bola, e algumas delas, com muito talento já, desde de pequenininhos. E o Brasil tem grandes jogadores de futebol e muitos estão jogando nos clubes brasileiros. Os melhores estão sendo levados a preço de ouro para jogar na Europa, principalmente, e quando chega no momento da Copa do Mundo, alguns são convocados para a seleção. Nós temos muitos jogadores bons, muitos jogadores profissionais que estão jogando nos clubes. Mas, escolhidos são apenas 23. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, todos nós que cremos em Jesus, todos nós que aceitamos a palavra do Evangelho, nós fomos chamados por Deus. Fomos chamados para quê? Fomos chamados para a salvação. Romanos 1:7 Nós fomos chamados para sermos santos, e para ser santo implica na salvação de Deus, não é? Se Deus não operasse com a sua salvação em nós, não seríamos santos. Nós somos chamados para sermos santos. 1 Coríntios 1:2 A Igreja de Deus que está em Corinto. Graças a Deus, irmãos, todos nós que invocamos o nome do Senhor, todos nós que nos convertemos para Cristo, todos nós fomos chamados para sermos santos. Efésios 4:1 Nós fomos chamados. E qual a diferença entre ser chamado e ser escolhido? Ser chamado é para receber a salvação. É um direito de todo aquele que creu no Senhor Jesus, se converteu a Jesus, ele foi chamado para receber a salvação de Deus. Mas ser eleito, ser escolhido, ser selecionado, implica em receber o galardão. Vocês estão me entendendo? Então muitos são chamados, todos os crentes foram chamados, mas poucos serão escolhidos para receber o galardão. Essa noite eu quero fazer de você não só um que foi chamado, mas fazer de você um que foi escolhido, eleito, selecionado por Deus para receber o galardão. Então agora você vai ter que entender como se processa a eleição de Deus. Então nós vamos ter que entrar em Romanos 9, 10 e 11, está ok? Romanos 9. Paulo tinha uma grande preocupação para com os seus compatriotas, era que os seus patrícios cheguem à eleição. Ele não quer que os seus compatriotas, que tiveram um lugar especial no coração de Deus. Deus os deu primazia de todas as coisas celestiais. Eles foram o povo escolhido de Deus no Novo Testamento. A eles pertence a lei que foi dada a eles. Romanos 9:4. Irmãos, a iotasia, a filiação, pertence aos judeus. E também a glória que finalmente chegou até nós, foi primeiramente dada, destinada para eles. As alianças, a legislação ou a promulgação da lei, o culto, ou os serviços. E as promessas foram dadas a eles. Eles tiveram todo o privilégio de ganhar tudo isso da parte de Deus. Então, eles, os israelitas têm um lugar especial no coração de Deus. Então, Paulo sabia que eles eram zelosos por Deus. Mas, se eles não conhecerem os caminhos de Deus, eles vão perder a eleição. O chamamento eles já têm, mas a eleição eles vão perder. E Paulo se preocupava com isso. Romanos 9:6 a 11 Aquele que chama, ele quer escolher você. Ele quer selecionar você para ganhar o galardão, mas não por suas obras. Não pense que porque você está há algum tempo na igreja, porque é veterano na vida da igreja, você tem muitos pontos a contar na presença do Senhor. Recentemente, tivemos um caso do irmão líder lá na parte da Ásia, passou por uma crise e quase morreu. Teve várias paradas cardíacas. Você sabe o que ele confidenciou a minha irmã e ao meu cunhado? Ele disse o seguinte: quando houve uma dessas paradas cardíacas, eu me vi no meio de um dilúvio de águas e a minha vida passava na minha presença como esse dilúvio nas águas que passa. Eu vi Jesus crucificado e quando eu olhava nessas águas que passam, era a minha vida passando. E eu percebi que as minhas obras, o que eu fiz de bom, nada valia. A única coisa que poderia me salvar era Jesus, e eu gritei por socorro e me agarrei na cruz de Cristo. E o Senhor me salvou e eu voltei à consciência. No ano passado eu tive comunhão com um outro irmão líder, norte-americano. A gente chegando mais perto da partida, a gente começa a perceber que muito zelo. Eu fiz muita coisa na igreja, eu fiz muita coisa na obra, eu fui zeloso na obra do Senhor. Eu percebi, irmãos, que aquilo não valia nada. O Senhor quer ver o meu viver. Como está o meu viver?
Quanto dos elementos de Deus foram constituídos em mim no meu viver? Os irmãos entenderam. Não é por obras. Não se gabe do seu sucesso, do seu êxito. Isso te torna orgulhoso na igreja. Não, não por obras, mas por aquele que te chama. Romanos 9, 12 a 13. Ora, os dois não haviam nem nascido ainda. Pode um negócio desse? Antes de nascer os gêmeos, Deus já odiava Esaú e amava Jacó. Essa é a eleição de Deus. Deus pode fazer isso ou não? Pode. E Ele faz. Romanos 9,14. Eu sou Deus, eu sou o Criador, misericórdia é minha, compaixão é minha, eu dou a quem quer. Ele tem ou não tem esse direito? Esse é um lado da eleição de Deus. Por isso, irmãos, tenham um coração com temor a Deus. Não ache que você é grande coisa. Você depende totalmente da compaixão de Deus. Não pense que você hoje tem muito lugar na igreja, muitos te respeitam. Irmãos, isso não vale nada. O que vale é a compaixão de Deus, a eleição de Deus. Romanos 9,16. Por isso, irmãos, cada dia que passa, nós dependemos da misericórdia de Deus. Ninguém se orgulhe, porque nós dependemos totalmente da misericórdia de Deus. Cuidado, Deus pode ter misericórdia e Deus pode endurecer você. Você depende totalmente deste Deus. Irmão, por isso, eu quero viver cada dia com temor diante do Senhor. Não é porque eu fiz muito bem ontem, fiz grandes realizações na obra do Senhor, é que eu sou aceito. É pela misericórdia do Senhor, porque Ele pode endurecer o meu coração. Deus me livre, porque eu não quero essa porção. Eu quero a misericórdia do Senhor. Tomara que eu viva todos os dias, até o final, na minha missão debaixo da misericórdia de Deus. Romanos 9, 19 a 22. Quem é você para discutir com Deus? Às vezes você fica bravo com Deus. Quem é você? Ele tem ou não tem esse direito? Eu não quero ser esses para Deus mostrar a sua ira. Eu não quero que Deus desse que conhecer o poder por meio da minha rebeldia. Não é? Você pode ver um pouco aqui no versículo 22 de que alguma coisa oculta, em cima de tudo isso que eu falei. Eu falei que nós, eleição de Deus, a gente depende. Ele tem misericórdia a quem Ele quiser. Antes mesmo de você existir, de você nascer, Deus já fez a sua eleição. Ele tem a sua seleção. Você faz parte da sua eleição? Eu não sei. Parece não ter nada a ver com você. Você não pode fazer nada para reverter a situação se você não foi selecionado. Mas esse versículo aqui diz que Deus suportou com muita longanimidade. Ora, aqui temos uma indicação de que a eleição de Deus, antes mesmo de alguém existir, ele está relacionado com o tempo da sua rebeldia. E Deus teve longanimidade e suportou com longanimidade os vasos de ira. Tem alguma coisa aqui? Então vou procurar saber o que é, para eu chegar a ser um escolhido de Deus. Não é só torcendo que Deus, antes da fundação do mundo, tenha me escolhido para receber o galardão. Romanos 9, 23 a 26. Você já foi chamado para Deus te dar a sua glória. Não há diferença entre judeus e gentios. Irmãos, o caminho para a eleição é o mesmo. Nós não éramos o povo de Deus. Nós estávamos longe de Deus, distantes das promessas de Deus. Mas, de repente, irmãos, caímos nas graças do Senhor. Nós nos tornamos povo de Deus. Não éramos amados, mas agora somos o quê? Amada de Deus. Não éramos povo de Deus, mas fomos chamados filhos do Deus vivo. Romanos 9, 27 a 29. O remanescente foi eleito, foi escolhido. Por isso, irmãos, eu quero correr atrás dessa eleição. Você quer? Tudo vem do Senhor. Eu quero viver nas graças do Senhor. Eu quero viver debaixo da misericórdia do Senhor. Eu quero ser eleito de Deus. Romanos 9, 22 a 32. Irmãos, não é pelas obras. Deus, naquele dia, não vai ver você e você vai estufar o peito e dizer: Senhor, quantas horas eu jejuei, quantas obras eu fiz. O caminho é crer, crer e obedecer. Estou ajudando vocês a tatear um caminho para chegar na eleição. Aqui mostra, irmãos, o caminho é crer, crer e obedecer. Romanos 10, 1 a 4. A lei não foi dada para o homem tentar guardar como que por obras da lei. A lei foi dada para levar até Cristo. O fim da lei chega em Cristo. Se você seguir a lei,
No final da lei, você vai encontrar Cristo. Cristo veio e você será nele. Se você confia na sua obra, confia na sua força própria, fazendo coisas boas para Deus, e não esperar Cristo, que é poder de Deus, sabedoria de Deus, você vai se frustrar. Um dia você vai perguntar para Deus: eu fiz tudo certinho, porque eu não fui eleito? Senhor Jesus. Romanos 10, 5-6. Essa parte aqui é muito conhecida por nós. Eu vou pular, vou colocar um pouco mais de foco na questão de eleição. Romanos 11, 1-2. Aqui está uma grande pepita, que vai mudar toda a história do conceito de eleição de Deus. Eu vou explicar. Em primeiro lugar, mesmo na era da igreja, Deus não rejeitou Israel. Porque Paulo, que fazia parte do povo judeu, ele se converteu. Ele que perseguia a igreja, um dia, a luz chegou até ele se converteu, e ele viveu toda a sua vida para servir esse Senhor e viver para pregar esse evangelho. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que você nunca deve pressupor que uma pessoa não vai crer. O que aconteceria se os irmãos lá em Taiwan tivessem desistido de pregar para o irmão Dong porque os irmãos dele eram mais fáceis? A eles, os irmãos conseguiram convencer com as verdades do evangelho. Mas o irmão Dong fumava uma lata de cigarro por dia. Ele já explicou por quê. Para fazer negócios naquele tempo tinha que fazer isso. Com os negociantes da época, tomava uísque com eles, para fazer negócio. Mas, segundo o irmão Dong, no seu conceito, no conceito dele, ele nunca pecou, no conceito dele. O irmão Dong disse: vocês falaram que eu sou pecador? Eu não tenho pecado, eu não sou pecador não. E voltou as costas e foi embora. O irmão Dong parecia que seria o que menos que teria chance de pregar o evangelho. Por isso, irmãos, não desista de ninguém. A palavra de Deus é poderosa, transformou aquela vida. Ainda que no começo ele não tivesse muito convicto. Ele foi batizado sem muita convicção. E, de repente, irmãos, ele se tornou alguém tão útil na igreja. Não julgue você, deixe Deus julgar. Da sua parte, da minha parte, irmãos, pregar o evangelho. Insta, quer seja oportuno, quer não. Vamos pregar o evangelho para todas as pessoas que Deus colocar na frente, sem discriminação. Aquelas pessoas que você acha que mais estão propícias para receber o evangelho, talvez não seja elas. Por isso, irmãos, Paulo tinha esse era o coração de Paulo. E nós hoje, irmãos, vamos aproveitar o tempo, irmãos. O Congresso Nacional ainda não fez leis que nos proibissem de pregar o evangelho. O STF ainda não nos proibiu de pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho. Vamos aproveitar para fazê-lo. Aqui apareceu uma luz. Capítulo 11, 2. Deixe-me ler de novo. Não sei se você entendeu. Descobriu a pepita ou não? Aqui muda tudo. Até então, o nosso conceito da eleição de Deus é que Deus é o oleiro. Ele, da mesma massa, ele fez um vaso para desonra e um vaso para honra. Deus escolheu a Jacó e se aborreceu de Esaú. E tudo depende de Deus exercer a sua misericórdia e a sua compaixão. Então, parece que só de um lado, unilateral. E Deus tem o direito de fazer isso. Ele é o Criador do universo. Ele é Deus que vive para todo sempre. Agora, Ele é justo. E como praticar a justiça nesta questão de eleição? Escolher alguém antes da fundação do mundo, eleger alguém antes dele nascer. Onde está a justiça cumprida na questão de eleição? Então, a eleição de Deus tem base de direito. É justa. Quando aqui apresenta um outro item e ele conheceu de antemão. Aí vem a nossa chance, não está tudo perdido. Se você, até hoje, não fazia parte de seleção, você pode fazer parte da seleção, porque a sua vida ainda não terminou. Talvez se você não alcançou, mas, se você está vivo, ainda tem chance. Que chance? A eleição de Deus corre paralelamente à sua presciência. 1 Pedro 2:1-2 A eleição de Deus é acompanhada de sua presciência. Graças a Deus. Acho que muitos nem descobriram porque eu estou dando graças a Deus. Se você é um escolhido de Deus ou não, de um lado, depende unilateralmente só de Deus, exercer misericórdia, ter feito você um vaso de honra ou não. Para mostrar o seu poder, para mostrar sua longanimidade. Mas qual a diferença entre um e outro? Deus tem todo o direito de fazê-lo,
mas não o faz por causa da sua justiça. Deus é justo. Então antes de você existir, Deus conheceu de antemão toda a sua vida. Sabia disso. Ele é um Deus eterno. Ele habita na luz inacessível. E nele não há sombra de mudança. Ele tem a liberdade de entrar no tempo quando quer, e sair quando quer. Ele é um Deus eterno, na eternidade. Nós estamos vivendo no tempo. Mesmo antes de acontecer o tempo, ele já podia visitar o tempo. Antes mesmo de você viver o dia de amanhã, ele já sabe, já conheceu de antemão como será o seu dia de amanhã. Então, a eleição dele ainda vai depender da sua atitude de amanhã. Está certo ou não? Então temos chances. Temos ou não temos chances? Romanos 11, 3-4. Quando você pensa que ninguém mais vai ser salvo dentro do povo de Israel, todos foram para um caminho errado tentando guardar a lei para alcançar salvação. Irmãos, quando você menos pensa, ele reservou um remanescente. Romanos 11:5. Mesmo na igreja, irmãos, já tem vários judeus convertidos e vivendo a vida da igreja. Eles fazem parte desses que não dobraram o joelho a Baal. Por isso, irmãos, vamos pregar o evangelho, com coragem. Romanos 11:7-11. Irmãos, tomara que a eleição alcance alguns judeus, e a eleição alcance a você e a mim. Eu quero ser alcançado pela eleição. Irmãos, a transgressão deles, para nós, foi uma benção. Nós entramos no lugar deles. Nós, que não éramos povo de Deus, agora nos tornamos povo de Deus. Não éramos a amada, agora somos a amada de Deus. Quando eles transgrediram, quando veio Cristo, eles perderam essa graça para que nós, os gentios, pudéssemos abraçar essa graça. Aleluia! No entanto, chegará um dia, quando completar o tempo de Deus designou para a igreja atuar, o Senhor vai abrir as portas da salvação para os judeus de novo. E esses que foram salvos fazem parte dos eleitos de Deus. Por isso, irmãos, esse incentivo tem de ser para nós também. Eu quero fazer parte da seleção de Deus. Romanos 11:13-14. O encargo dele é salvar alguns. Que esse ardor, esse fogo, irmãos, de salvar as pessoas, esteja queimando no coração nosso. Quando os judeus, irmãos, forem salvos, se converterem ao Messias, irmãos, será grande coisa, trará vida entre os mortos. Essa massa começou com Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, eles fazem parte das primícias da massa. Eles começaram pela fé. Abraão começou, foi o pai da fé. E os outros foram na pisada de Abraão. Irmãos, essa é a parte santa. E é a raiz santa. A raiz ainda é Deus. A raiz ainda é Cristo. Romanos 11:2-17-24. Eu quero, irmãos, todos os dias viver debaixo do temor do Senhor. Não pense você, eu sou muito útil ao Senhor, o Senhor não vai me tirar dessa posição. O Senhor pode te tirar. Teme, vive debaixo do temor do Senhor. Irmãos, vamos permanecer na bondade de Deus. Romanos 11:30. Quem poderia planejar tal coisa, chamada eleição de Deus? Só mesmo Deus. É muito difícil de aplicar o juízo, muito difícil de aplicar o direito. Como se aplica o direito a ele? Por isso ele fala, quão insondáveis, ninguém consegue sondar como se usa o direito nessa hora. Deus é tão justo. A justiça de Deus é perfeita. Quem foi conselheiro de Deus para abolar todo esse plano? Só podemos adorar. Deus é Deus. Ele sabe ser Deus. Ele é bom nisso. Ele é justo. Por isso, irmãos, na questão da eleição, eu e você ainda temos chance. Enquanto eu estou vivo, graças a Deus eu ainda estou respirando, ainda tenho o dia de amanhã. O que devo fazer, irmãos? Que devo fazer? João 15. Você sabe que Deus chamou a todos nós, a todos os crentes, para receber a salvação. Deus tem um plano de salvação maravilhoso. E dentre todos os que foram chamados, Deus quer escolher alguns para receber o galardão. Qual é a condição para receber o galardão? Qual é a condição para uns serem escolhidos e outros não? Quando o técnico da seleção, dentre milhares de bons jogadores que temos no Brasil, selecionar apenas 23 jogadores, o que se espera desses escolhidos? O que você acha? Às vezes nós temos uma expectativa muito alta desses excelentes jogadores e às vezes a gente se decepcionar. Qual a sua expectativa?
Você espera a produção. Se no Neymar não produzir, não vale a escolha. Se ele foi escolhido, é porque espera-se dele uma alga produção. Baseado em que Deus escolheu você? O que ele espera de você? Qual a diferença entre chamar um e escolher você? Ele espera um selecionado que dê fruto para ele. Ele tem expectativa de que seja produtivo no que ele quer fazer aqui na terra, na sua economia, no seu propósito. Deus espera contar com você. João 15:16 Vocês não me selecionaram. Eu é que selecionei vocês. Ponto. Irmãos, Deus nos escolheu para que vamos e demos muito fruto. E não fruto que não permaneça. Deus deseja que produzamos frutos que permaneçam. Que cuidemos do fruto, o apacentemos e pastoreemos. Essa é a escolha de Deus. Então, desta reunião, irmãos, tem de sair pessoas que querem muito ser frutíferas para Deus. Eu quero dar frutos para o Senhor. Eu não quero frustrar as expectativas de Deus. Eu quero ser útil na obra do Senhor. Nós estamos no final da era. As coisas estão caminhando muito rapidamente para o fim. A evolução da tecnologia está assustadora. Vamos chegar em um absurdo de tecnologia, conhecimento. Irmãos, esse mundo não pode perdurar muito mais. Está na hora dos fins dos tempos. Vamos ficar parados, preocupados em ganhar dinheiro para dar um futuro maravilhoso para os filhos e netos, esquecer da obra do Senhor? Sejamos os escolhidos. Porque, senão, irmãos, o final dos tempos está próximo, e fechar as portas dessa era você não terá mais chance de ser o escolhido, o eleito de Deus porque você não produziu fruto para o Senhor. Mateus 21 O nosso Senhor Jesus é dono dessa casa. Ele está nos assalariando para trabalhar na sua vinha. Na hora zero, ele combinou com os trabalhadores, para uma jornada de 12 horas de trabalho. Provavelmente era 6 da manhã quando ele acertou com os funcionários da hora zero. Então, seriam os trabalhadores. Esses trabalhadores da hora zero, eram os primeiros apostos. Ele acertou por 1 denário por dia de trabalho. Então ele viu na praça os que estavam desocupados. Você está desocupado? Você quer ser escolhido? Então vem trabalhar na vinha. A sua carreira, o seu negócio, desfrutar das coisas desse mundo é tudo sonho em vão que vai virar pesadelos. Temos de viver debaixo do temor de Deus. Não abuse da bondade de Deus. Deus chamou você para a sua bondade, para você não cair na severidade de Deus. Vamos acordar hoje. Essa terceira hora seria 9 da manhã, provavelmente seja já, não sei, os trabalhadores já nos séculos IV, V, não sei. Hora sexta seria meio-dia, hora nona já 3 da tarde. E quando é hora nona, que seria 3 da tarde, que pela periodicidade seriam os últimos trabalhadores convocados para a vinha porque ele vinha contratando de 3 em 3 horas. Trabalhadores de última hora. A hora 1/10, para trabalhar apenas 1 hora. Esses trabalhadores da 1/10 hora, somos nós. Porque a periodicidade era de 3 horas em 3 horas, e quando chegou na última hora é 1 hora só. Porque a última hora vale muito. A nossa 1 hora equivale a 9 horas dos trabalhadores, que foram chamados para a última hora. Então, a nossa hora precisa valer muito mais que os outros. E nós temos a tecnologia a nosso favor. Nós temos os transportes tão facilitados. Naquele tempo usava carro de bois, eu vim do Oriente ao Brasil de navio, em 48 dias no navio, mas hoje nós fazemos com uma conexão umas 30 horas. A comunicação encurtou também o tempo. Hoje temos de usar tudo que é disponível a nosso favor. Vamos trabalhar a favor dessa vinha. Vamos trabalhar a favor do Senhor. Somos os trabalhadores de última hora. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros não tinham expolivro. Nós temos expolivro, e foi revitalizado. Os primeiros não tinham a Bíblia. Nós temos a Bíblia e a Bíblia digital no computador. Os primeiros não tinham alimento diário. Nós temos uma palavra fresca, profética direcionando nossa vida, nos dando o alimento. Nós temos tantas ferramentas, já, boa fé, e a. Temos esse exército e somos um. Temos a unanimidade. Somos uma só alma e não criticamos um ao outro, mas oramos uns pelos outros. Somos de fato um corpo. Estamos aprendendo a viver a vida do corpo. Você quer ser escolhido de Deus? Ser escolhido significa ser, pertencer,
A seleção de Deus. Você quer ser da seleção de Deus? Então você tem que fazer jus a isso. Deve produzir fruto. Um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, mas vai produzir fruto se permanecer nele. Esse dá muito fruto. Esse fruto que permanece será para apresentarmos ao Senhor naquele dia, para recebermos o galardão. Hoje, com lágrimas trabalhamos essa última hora na vinha. Irmãos, com alegria ceifaremos. Nós vamos nos alegrar quando o Senhor voltar. Vamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo e participaremos da maior festa de casamento, das bodas de Cristo. Nós estaremos com as vestes de justiça prontas. Estamos bordando as nossas vestes. O nosso viés está mudando. Não é só obra, obra, obra. O nosso viver está mudando. Se eu prego muito para vocês, e não mudo o meu relacionamento com a minha mulher, alguma coisa está errada. Irmãos, temos de viver a realidade de tudo o que nós pregamos. Irmãos, não deixe o seu casamento virar um caos enquanto você fala palavras bonitas. Vamos viver aquilo que nós pregamos. Viver a realidade da vida da igreja. A realidade da vida do corpo. E nós vamos viver para produzir o fruto do Senhor. Escolhidos para o galardão de Deus. Jesus é o Senhor. Transcrição não revisada pelo preletor.